Fala pessoal, mais um ManzaCast e a Convapcast. Hoje a gente tem um convidado especialíssimo, tem muitas graduações, muita coisa bacana. Acho que pode ser a nossa quase que uma palestra aqui. Ele é palestrante, mestrado, doutorado. Vamos aqui também agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Paulo Vale Decor. Também agradecer ao nosso querido grupo da Convap. Hoje eu estou aqui com o Elvésio Sena. Fala, Sena. Doutor Sena, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo Primeiro, muito jóia. obrigado pelo esse convite. Esse é uma honra estar aqui. Não sei se eu estaria à altura dos seus associados, das pessoas que assistem o seu podcast, mas é muito Imagina. bacana, são pessoas muito qualificadas aqui no Vale, e eu gostaria de contribuir um pouco nessa área e falando principalmente da questão de saneamento básico, que é uma coisa Legal. fundamental para nós, né? Sim. Vamos começar aqui. Você estudou engenharia civil, química, qual que é a sua graduação? Então, eu sou químico de formação, fiz Aham. mestrado e doutorado, todos na Universidade de São Paulo. E por que que a gente escolheu, né? Por que que eu saí da química e fui para o saneamento? A química foi até um desejo, um incentivo do meu irmão, que infelizmente ele faleceu uma semana atrás. Um Nossa, amor, meus é pêsames. isso, é um prazer estar aqui falando o nome dele, porque ele incentivou a gente a estudar muito. E dentro dessa área Ele de também é da área acadêmica? sim, sim, também era. Também químico. E isso me incentivou, né? Ou seja, a gente foi começar a falar sobre de química a gente foi trabalhar numa estação de tratamento de esgotos na cidade de Suzano, né? Uma Sim. cidade, seria, no estado de São Paulo, é a estação de grande porte, a mais antiga do estado de São Paulo, de grande porte. Ela tem Aham. capacidade de 1.500 litros de esgoto por segundo. Dentro disso, o que que a gente fez? Poxa, isso é interessante, porque todo dia você tem de aprender sistemas novos. E aí eu fui para o mestrado. E vai se modernizando, imagino, né? Exatamente. Cada dia a tecnologia vai ficando mais avançada, Exatamente. A gente vai mais eficiente. mais eficiente e com custo menor para a população. Porque todo mundo quem paga isso somos nós, né, os impostos, Aham. né? E fora as indústrias, que têm uma obrigação bem grande de fazer aí o tratamento também dos seus efluentes. E aí o que aconteceu? Eu estava dentro dessa área e apareceu algumas oportunidades. A primeira coisa que eu fui fazer foi um mestrado. Né? Fui convidado pelo professor Roque Passos Pivelli da USP, a gente foi fazer um trabalho lá bem interessante. Era um problema que nós vivíamos na época de receber um efluente industrial bem complexo. E depois fui gerente da Sabesp em algumas plantas, tive o prazer e a honra de fazer o startup. Startup é iniciar o processo, né? Sabesp era regional em cada cidade. Conta um pouco dessa Ah, passagem aí. legal. Então, a Sabesp, eu trabalhei primeiro na região metropolitana de São Paulo. Então, que a gente fala das grandes estações de tratamento. A Sabesp ela tem 5 grandes estações de tratamento no estado de São Paulo. Sim. Tem aí, ela trabalha em 362 municípios, se eu não estou desatualizado. Uhum. Mas a grande região metropolitana ela tem 5 grandes estações de tratamento de esgoto, fora as grandes de água. Por exemplo, de água tem uma de 33 metros cúbicos por segundo, isso é água. Sim. E nós temos as grandes de tratamento de esgoto. Nós temos a ET Suzano, que é a mais antiga, temos a ET São Miguel, a ET Parque Novo Mundo, temos a ET ABC e, por final, a ET Barueri. E eu tive o prazer de começar meu trabalho na ET Suzano, com essa capacidade de tratamento de 1.500, e depois tive o prazer e a honra de liderar um grupo para a gente fazer o startup, iniciar o processo tanto no Parque Novo Mundo quanto na ET São Miguel. Foi um trabalho Sim. fantástico. Aí a ET, se você pegou do Do zero zero. ali, fazer o projeto, você, nessa época, você era diretor da Sabesp, você também trabalhava no projeto ou você tinha outras pessoas que faziam consultoria ali? Como que funcionava? Era um misto, né? Porque o legal da área de saneamento é que você é multidisciplinar. Eu Sim, preciso do engenheiro civil, eu preciso do projeto da engenharia civil, aquele que cuida mais da estrutura, porque sim, são diferentes. Eu vou precisar do químico, do biólogo, eu preciso de uma gama do arquiteto, sim, né? Do geotecnista. É muita gente envolvida para ter um projeto adequado. Porque o objetivo é você trazer qualidade de vida para as pessoas. sim. Então, trabalhamos lá em São Miguel, em Parque Único, startamos a planta desde o início. Na época tinha o saudoso governador, o Mário Covas, né? Sim. E uma curiosidade bem interessante, Lúcio, que aconteceu no Parque Novo Mundo, a gente
construiu a planta, um tanque de geração, que a gente vai mostrar até uma foto depois aqui, um tanque de geração de 18 mil metros cúbicos. E essa planta, ela tinha só uma entrada. Entrava dentro do tanque para fazer as inspeções por operador, e você, para continuar o processo, né, continuar andando, você teria de voltar por onde você chegou. E foi curioso, a gente teve de construir, no final de semana, uma escada. Por quê? Soubemos que o Mário Covas, né, uma curiosidade que eu não Sim. sabia, ele não volta para o mesmo lugar que ele entrou. É uma Ah, é? superstição que ele Nossa, tinha. que coisa curiosa. Curiosa. Então ele entrou por um pedaço e a gente teve de construir às pressas no final de semana uma escada para que ele pudesse entrar num ponto para fazer as filmagens, a inauguração e sair pelo outro lado. Foi bem, é uma curiosidade, né? Bem Sim. simples, mas assim a gente pensa em tudo numa planta de tratar o esgoto e sair com uma qualidade muito boa para a população. Esquecemos de uma escada para o governador, mas fizemos a tempo e ele a inaugurou com satisfação. Beleza. E aí, depois que você foi o diretor, né, ou Era o gerente, era o gerente. gerente lá da Sabesp, como que foi o encaminhamento da sua carreira, né, hoje palestrante, doutor, ou esse doutorado e esse mestrado foram acontecendo Sim, durante essa simultaneamente. gerência? Porque, elemento, a gente precisa se aprimorar. Aham. Já estava em Suzano, já estava fazendo meu mestrado. Terminou o mestrado, assumi algumas responsabilidades, como Edson Miguel, Estação de Parque Novo Mundo, e fui convidado a trabalhar. Eu tinha feito uma viagem para a Itália para fazer alguns trabalhos lá. Quando eu voltei, fui convidado Na área de na saneamento área também. toda a área de saneamento. Minha vida é pautada na área de saneamento, água e esgoto. Quando eu retornei, fui Uhum. convidado pelo meu antigo gerente de departamento, o Citadela, me convidou para participar, para gerenciar a estação de tratamento de Barueri. Só para você ter uma ideia, Lúcio, a estação de Barueri, ela tratava naquela época 9 mil litros de esgoto por segundo. Nossa, 70% de todo o esgoto da cidade de São Paulo vai para lá. E olha, que confesso, responsabilidade, hein? confesso que eu tremi na base. Tremi na base. Já tinha um bom conhecimento, mas não é É um coisa. desafio É muito um grande, né? desafio absurdamente grande. E aí fui para lá. Eu morava na época em Mogi das Cruzes, mas falei assim, vou pegar Uhum. esse desafio. E comecei a trabalhar lá, uma equipe fantástica que tem lá. Na época tinha mais quase 100 profissionais trabalhando naquela estação. E a gente tocou o barco lá. E surgiu uma outra oportunidade de fazer o doutorado. Tinha na época existia uma exigência legal que era obrigatória as estações de tratamento remover nitrogênio. E precisava fazer um estudo. O que eu preciso fazer numa planta daquele tamanho para remover o nitrogênio? Construímos uma planta piloto e fui convidado aí também pelo Dr. Roque Passos Pivelli para que não vamos estudar isso. E você, Sim, na você própria esse estudo USP. na própria USP. Olha E que maravilha, hein? maravilha. E assim, vamos fazer o seu doutorado aqui. Sim, você precisava resolver um problema para a cidade, né? E Exatamente. já foi a sua tese de De doutorado. doutorado. Então a gente fez lá, foi Fantástico. um negócio muito interessante, porque um dos problemas que nós temos ainda não resolvido no Brasil, São Paulo já está mais avançado, mas o Brasil, como geral, ela não está bem resolvida. Sabe o que é? Fora o esgoto, que está Sim, lá no marco do saneamento, que até 2033 tem de ter aí 90% das pessoas com saneamento, mas dentro do tratamento de água tem uma situação curiosa. uhum, Tratamento de lodo de extração de água. Porque a água ela gera, você chega sim. aquela água, Chega o lodo, tem lodo ele ali. decanta, né? Bate ali. Eu Exatamente. sei, eu já fiz alguns projetos de Que legal, tratamento, né? que Ele ótimo. bate ali, acho que mistura Coagula, um produto flocula, químico, isso, ele desce e depois uma pá vai recolhendo exatamente, o resíduo sólido. perfeito. E o que se faz com os resíduos sólidos? Então, até hoje, a coisa está se equacionando. A maior parte no Brasil inteiro pega esse lodo e aplica no meio ambiente. Isso é um problema, porque você está levando, além do próprio lodo, você tem metais ali no meio, você tem alumínio, você tem Sim. ferro. Isso vai causar um impacto negativo ambiental dentro Uhum. do corpo receptor. E naquela época, o meu projeto foi o qual? O que vai acontecer se eu pegar o lodo de duas grandes estações em São Paulo, que é a ETA ABV e a ETA Deve gerar um Guaraú, lodo, muito muito lodo, lodo. muito lodo. O que vai acontecer se eu pegar esse lodo e tratar na ET Barueri? Esse foi a minha tese.
Aham. E olha, perfeito, o resultado é fantástico. E até hoje isso foi licenciado, isso foi levado não só a minha tese, mas várias teses falando sobre isso, foi levado para ser tese para autorizar a Sabesp a tratar o lodo dessas estações dentro da ET Barueri. É um projeto que está encaminhando. A gente está falando de vazões muito grandes, está falando de um investimento de alguns Uhum. bilhões, mas foi muito interessante fazer esse estudo e mostrar que é possível tratar esse lodo que é inorgânico Sim. dentro de uma estação de tratamento de esgotos. Foi muito bacana isso. Eu imagino que esse trabalho deve ter sido publicado em livros, revistas ou no próprio manual da USP, alguma coisa do tipo, né? Que Foi. um trabalho de grande De relevância aí. relevância para o meio ambiente. Foi muito Isso. legal. Então a gente teve a oportunidade de apresentar esse trabalho internamente, da Sabesp, em toda a Sabesp. Colocamos esse trabalho também em vários congressos, né, congressos Sim. da ABS, né? A ABS é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, que tem aí os congressos nacionais e internacionais. Então, eles foram divulgados nesses congressos, porque é uma demanda, uma necessidade que existe no Brasil inteiro. Eu preciso tratar Sim. esse lodo. E tem aquela dúvida: posso ou não posso tratar lá dentro? Então, a minha tese contribuiu com mais alguns pesquisadores. Olha, é possível. Claro, tem que fazer alguns cálculos, alguns questionamentos, mas, de um modo geral, é possível fazer o tratamento. O Dr. Sidney Sackler, um grande amigo e uma pessoa que esteve na minha banca também, me fez sofrer bastante lá na bancada, mas um grande amigo hoje, um Aham. grande pesquisador, um grande projetista. Esse negócio da banca é como se fosse um ritual, né? É o corredor polonês ali. Você passa, o pessoal dá aquela batida, mas Muito, depois vem a muito, alegria muito. na sequência. E no final das contas, ele perguntou para mim assim, e achei muito curioso, o doutor Sidney, depois ele vai ver esse podcast, foi muito, espero que ele lembre, ele perguntou, e ele estava fazendo um projeto, acho que na Baixada Santista. Eu Sim, olhei para mim, Elvésio, podemos ou não podemos colocar o lodo da ETA dentro da ET? Assim, foi bem assim, ele deu uma sim, risada. Eu falei assim, pode, sim. guardado as proporções necessárias. Porque pode sim. Aham. E a gente já teve um webinar sobre esse assunto dentro da minha empresa. A gente faz alguns trabalhos que é a divulgação do saneamento. Sim, E um dos webinars que nós fizemos, e foi bacana, que a gente fez, o tema é o seguinte: lodo de ETA pode colocar em ET? E a gente trouxe dois debatedores para falar, um falando contra e outro falando a favor, sim. para a gente trazer essa discussão. E no final, eu participei não como debatedor, mas como apenas a pessoa que faz o Mediador ali? mediador, isso, Aham. exatamente. E no final, existia as pessoas falando que não pode, tem que pensar bem, olha bem o que vai acontecer com os micro-organismos. Aí eu falei assim: olha, gente, por mais impacto que isso vai acontecer dentro de uma estação, é melhor do que você jogar no meio ambiente sem fazer nada. Então, Sim, assim, no final das contas é isso, eu preciso tratar. Seja o lodo de ETA, seja o lodo de ET e seja o sim. próprio esgoto. Eu Então tenho que você ter isso trata aí. o próprio lodo, não é o esgoto, já é outro É um, material. é um outro material. Então a Entendi. gente tem os dois. Tem o esgoto que vai entrar e tem o lodo que está chegando. Tanto o lodo Uhum. da ET que vai ser gerado, quanto da ETA que pode ser levado. Sim, Atualmente eu dando uma consultoria num lugar aqui, Mairiporã, que lá já nasceu assim, a Sabesp está de parabéns. Lá existe próximo, vou chutar aqui mais ou menos sim. 1 quilômetro de distância entre a ETA e a ET. A ETA gera um lodo, e eu dei o startup dessa ETA também, e o lodo dali é enviado para essa ET. Qual o problema? Nenhum, está tudo funcionando direitinho, tudo calculado, organizado tecnicamente, porque não é assim também, não é joga lá e acabou. Não, tem alguns critérios, alguns procedimentos operacionais. Feito isso, a coisa anda super bem. Então, é um exemplo assim, não é só tese de doutorado, não. A gente está na prática. Eu estou dando Sim. consultoria lá agora e os resultados são fantásticos. Não sei se você já ouviu falar sobre um sistema chamado MBR. Se chama Não. membranas. Sim. É um sistema extremamente sofisticado, se usa muito fora do Brasil. O preço disso era extremamente alto, mas hoje já barateou bastante. Então a gente tem alguns casos aqui no Brasil que eu conheço. Já tem na questão de água, nós temos a ITABV, que já trata a água através de membranas, que basicamente, simplificadamente, são filtros. Filtros são membranas bem Sim. fininhas que para você ter sequer passa patógenos lá. Sim. Ovos de umíntons, ele barra tudo. Você não Uhum. precisa nem colocar cloro na água, porque ela já sai desinfectada, para você ter uma ideia da Sim. qualidade dela. Então nós temos isso lá no ABV, e aqui próximo da gente, a estação de tratamento de esgoto de Campos do Jordão trabalha com MBR. Sim. E essa planta que eu estou dando consultoria agora, para
a qualidade da água. Se você colocar 2 copos aqui, você não saberia qual é água potável e água que está saindo da estação de tratamento de esgoto. Ela Sim. não é potável, ela precisa de mais alguns passos, mas ela é tão transparente que se eu colocar os dois aqui, você não sabe dizer qual é. Sim. Qualidade, para você ter uma ideia, a turbidez que sai de um filtro de uma ETA, abaixo de meio, é obrigatório ser abaixo de meio. Isso está na Aham. legislação, 888 de 2021. Essa estação de tratamento de esgoto, a turbidez dela, turbidez basicamente é o que você olha aqui. Sim. É a turbidez, é o que você olha, Transparência a dela, né? transparência. Ela sai com uma turbidez menor que 1. Ou seja, se você colocar as duas, você não vê a diferença. Então, a Sim. qualidade é espetacular. Então, quem Uhum. está operando, pré-operando lá, é uma empresa de onde você mora, lá do Jacareí. A empresa chama Capo, ela que fez o projeto, ela instalou. Eu estou dando consultoria agora para a coisa andar super bem. Logo, logo ela vai entregar essa planta para a operação da Sabesp. Aham. Mas hoje ela está fantástica. É Sim. fantástica. Então é isso, tem muita coisa para falar. Legal. E você, durante os seus estudos aí, né, graduação, mestrado, pós-graduação, você escutou muito sobre história, né, de saneamento e tal. Tem alguma história curiosa aqui para o pessoal conhecer um pouco da história dessa parte de tratamento, de Tem, esgoto, saneamento, né? tem bastante. Muito, muito curioso. Esses dias, primeiro, eu sou apaixonado por aqueduto. Gente do céu, aonde eu vou, eu quero ver um aqueduto. Já fui na Sim. França, já dei uma palestra sobre tratamento de esgoto e controle de odor, que é um problema bem corriqueiro. Depois vamos falar sobre Vamos isso. falar. E uma das coisas que eu quis fazer foi assim, não, onde que está o aqueduto aqui? Chama Aqueduto do Guá. Lindíssimo. Tem 500 anos, 1000 anos. mais. 2000, não, 1500 anos. É lindo, Cara, lindo. Gente, impressionante, né? não, A olha, engenharia. o que os romanos fizeram, tem que tirar o chapéu para eles, porque é fantástico. Você Sim. conseguir passar 10 quilômetros de água através de uma estrutura que foi feito no ombro das pessoas, não tinha maquinário. Aham. Assim, me impressiona demais. Mas, voltando ao que você falou, sobre curiosidades. Sim. Vou falar duas delas. Né? Nós temos aqui no Brasil, uma questão da história, nós chamamos homens tigres. O que são os homens tigres? São os escravos que na época carregavam o quê? Os dejetos, que as pessoas faziam as suas necessidades em casa, né? Nos pinicos, né? Nas Aham. fossas, e aquilo precisa levar para algum lugar. Então eles pegavam os baldes e colocavam nas costas. E como nas fezes, e você tem urina também, você tem muita amônia, aquilo caía no corpo das pessoas, nos escravos, e aquilo manchava. Então eles ficavam com manchas, então eles chamavam tigres, porque eram todos manchados. Então a pessoa Sim. olhava aqui e já sabia, olha, aquilo ali é o carregador de fezes. Sim. É muito curioso, né? E outro caso bem interessante, nós comentamos um pouquinho antes, Aham. na Europa. Na Europa existia duas coisas, você completou a informação. É. Os parapeitos, né? Ou seja, Me lembrei, quem contou essa história era um professor que chamava Querido. Eu não me lembro o aquele. primeiro nome Legal. dele, mas o segundo nome me lembro que é um nome bacana, né? Um Assim, nome sui generis. Professor Querido. É, Mas vamos lá, conta essa não, história aí. legal, então. Essa é bem Bem curioso, não. interessante. Tinha naquela época, as pessoas faziam as suas necessidades lá na sua privada, o seu pinico, sei lá como que chamava o nome, e preciso levar para algum lugar. Uhum. Era comum a pessoa jogar pela janela, na frente da casa. Só Sim. que como você começou a As cidades. começou a crescer, né, verticalmente, o que acontecia? Tá no segundo andar, ele joga, caía nas pessoas. Sim. Ó, o que o rei fez? Olha, a obrigatória a partir de agora é fazer Beiral. o beiral. Porque quem está lá embaixo vai poder passar no beiral e não cair nenhuma fezes na cabeça. E além disso, ele Aham. era obrigado a gritar: Olha aí! Gritava, É, então. ele falava, opa, opa, lá vai. Tava na Isso, lei lá, o rei colocou. lei, é bacana. Curioso, né? Felizmente que passou isso, Curioso. né? Felizmente. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta. Palestras no exterior. Como que isso acontece? Como as pessoas te conhecem e te chamam para fazer um trabalho na Itália, na França, como você está falando, né? Elvésio, a gente precisa de um determinado Assunto. assunto aqui. Como Isso. que isso chega até você? A gente já teve a oportunidade de fazer três no exterior. Foi uma na Itália, na Universidade de Roma, outra foi em Nîmes, na França, foi num congresso específico lá, e o terceiro foi na Califórnia, nos Estados Unidos.
Ah, E em a Roma, na língua Itália, é inglês é inglês, é utilizado, inglês. tá. Felizmente, né? Felizmente, Aham, felizmente. Então é o aham. inglês. Em curiosidade agora, inclusive a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, uma coisa é a gente falar o nosso inglês aqui, a gente se vira, né? Coisa tá lá, né? Mas, poxa, É, ó, aí eu fiquei batata quente na batata hora ali, quente. né? Aí vai, caramba, e agora? Aí o que que eu fiz? Estava lá o dia da minha apresentação, aí eu vi o cronograma e eu vi que tinha um japonês que ia palestrar. O que que eu fiz? Eu falei, deixa eu ver como que. Estava curioso para ver o assunto do pesquisador japonês, mas eu também vi como que ele ia se livrar com o inglês, né? Aham, Assim, o assunto era muito interessante, que era sobre odor, e eu sou especialista em odor. E olha, o japonês, tem que tirar o chapéu para eles, que posso ter contado esse assunto que eu achei incrível. E aí eu vi ele palestrando com uma dificuldade grande com o inglês, mas ele se virou. E as pessoas respeitam, faz a pergunta mais lenta e sim. tal. Porque a minha preocupação era essa. Não era nem eu falar errado ou não. Era Aham, alguém fazer alguma pergunta e eu não conseguia entender. Mas foi curioso. Então eu fui lá, fiz a primeira, vi a palestra do pesquisador japonês lá, depois fiz a minha, foi bastante interessante. Lá eu falei sobre a questão de controle de odor na cidade de São Manuel, que tinha um problema sério lá de odor numa lagoa, a gente resolveu. Então foi bem curioso. Então a gente tem um assunto, dentro de um assunto que é chamado, é feita uma chamada, publicado, eu sim, mando o meu trabalho, mando o meu currículo, eles entendi. avaliam, e aí é legal, porque eles podem avaliar. Não sei se você já participou, mas geralmente eles fazem assim: se tem uma relevância, ele coloca como um trabalho oral. Ou seja, onde o pesquisador vai falar mesmo. Sim, E quando ele tem uma relevância, mas não tão grande, eles falam isso que é pôster. Todos esses meus foram todos orais. Ou seja, viram que tinha um sim, potencial de interesse para a academia, né, para os pesquisadores. Então, sim. eu falei sobre controle de odores na Califórnia, nos Estados Unidos. Na Itália, eu falei sobre controle de odores em Santos. Santos tinha um problema bem sério de odor já resolvido. E em Santos, falando de uma coisa bem interessante, que é poluição difusa. Falamos sobre difusão. Só para você ter uma ideia, Explica pra gente o que que é poluição poluição difusa. difusa. Porque Santos tem um nível de tratamento, de coleta e tratamento muito grande, Uhum. mais de 95%. E é só para olhar aí no site da CETESB, você vê que as bandeiras vermelhas de balneabilidade, na maior parte do ano fica vermelha. E a pergunta, na época de um diretor, foi assim, Veste, mas por que está sempre vermelho? E as Na pessoas, praia, você tá dizendo. na praia. E as pessoas Você falou uma colocavam palavra aí, balneabilidade. vulnerabilidade, ou seja, Aham. que é a bandeirinha vermelha, lembra? Sim, Quando você vai na praia, tá vermelho e tá verde. E aí tem uma questão sobre isso aí que vale a pena a gente discutir isso uma outra vez. Por que que tá na Califórnia tem um sistema melhor do que o que o Brasil utiliza? Mas não vou entrar nesse mérito agora. E o meu diretor, o Luiz Paulo Neto, um cara extremamente técnico, quando ele ligava para a gente, ó, se prepara porque ele vai fazer pergunta difícil. Então você sim. tinha que fazer a lição de casa, Aham. porque ele fazia a dele. E ele perguntava, eu falei assim, mas por que que tá sempre vermelho isso aí? E aí a gente falou assim, tem uma coisa estranha. Porque o nosso tratamento da Sabesp é muito bom. Ele manda o efluente a 4,4 quilômetros dentro do alto mar. Uhum. 4,4 quilômetros. Então não faz sentido. Fizemos uma pesquisa bem interessante, tal, não vou entrar nesse mérito. E aí eu fiz um trabalho, uma pesquisa sobre poluição difusa. O que é poluição difusa? O cachorrinho e Santos tem bastante cachorrinho, lá são 400 mil pessoas, e segundo a estimativa, tem mais ou menos 800 mil pets. Então é cerca de Aham. dois para cada pessoa. Quando as pessoas vão para as ruas, o que acontece? Lá, o seu pet, geralmente o cachorro, ele faz lá as suas fezes aonde na calçada. As pessoas pegam ou não pegam, então vai ficar ali. Quando chove, é para onde essa água? Vai para o receptor. No caso de Santos, vai pros canais. Lá são 7 canais. Sim. Então cai para o Corta a canal. cidade toda, né? E o canal vai para onde? Para a praia. Direto, né? E não... Direto. Aí eu falei assim, caramba, tem alguma coisa aqui. E a gente começou a fazer uma pesquisa. E mostramos por A mais B que o problema da vulnerabilidade não era fezes humanas. Era o problema de fezes de De gatos e cachorro? cachorros. A gente chegou a fazer DNA, meu Nossa amigo. senhora. É mesmo? A gente Pra, fez, pra ver da onde vinha. porque dá para Se era identificar animal se é tal. animal ou do ser humano. Sim, E a gente conseguiu identificar que o problema não era, da maior parte, não era do problema do saneamento para o sim. urbano. Era um problema dos pets. Então aí vem o quê? A educação ambiental. Você tem de ir lá tirar o cocô do cachorro e levar para onde? Não é nem colocar no lixo, porque se colocar no lixo, um outro cachorro que não tiver dono vai rasgar e vai cair leva para o vaso sanitário. Lugar de cocô e no vaso sanitário.
Sei lá, Sim. pega o cocô do seu animal, põe lá, porque lá vai ser tratado, é um cocô como todos nós. E uma curiosidade que a gente teve de aprender é por que, devido ao tamanho do sistema do animal ser muito menor que do Sim. humano, a quantidade de bactérias que tem dentro do cachorro, por exemplo, no intestino do cachorro, é muito maior. Então, as fezes, a grama de fezes do cachorro tem muito mais patógenos coliformes Sim. do que o nosso. Curioso, né? Então, Curioso. porque você tem uma quantidade menor em termos de massa, só que é uma quantidade muito maior de coliformes. E é isso que dava a não vulnerabilidade nas praias de Santos. Então, é um problema sério, o Brasil precisa cuidar Conseguiu disso. resolver ou... Não, porque depende de educação, depende, Sim, é um trabalho muito maior, aí não cabe nem mais a Sabesp, ou a entendi. empresa de saneamento, vai caber aí uma junção de órgãos, talvez no caso de São Paulo, CETESB, a Prefeitura de Santos, estou falando de Santos, mas vale para as demais, né? E a própria empresa que vai ter, que faz o saneamento, Sim. conscientização, educação ambiental. Uhum. Bom, você é especialista em tratamentos de odores, né? Sim. Vamos entrar um pouco nesse assunto. A gente foi na Sabesp, tratamento de efluentes, tal, tudo. E como que chegou até essa parte de tratamento de Odor. odores? Como é que foi isso? Bacana essa pergunta, bacana mesmo. A gente começou esse trabalho lá em Santos, porque Santos, como dito, ele tem uma rede de coleta muito grande. Só que lá você tem uma questão interessante. Você tem o quê? Temperatura, muita temperatura, é muito quente. Sim, E as bactérias que geram odor, chamam as bactérias redutoras de sulfato, BNR. Essas bactérias adoram calor, elas crescem nisso. sim, E dentro do esgoto você tem o quê? Lá no tubo. Você não tem oxigênio, porque não tem aeração, e você tem um íon chamado sulfato. O que ela faz? Ela rouba aquele oxigênio do sulfato, o sulfato é SO4, e libera o que é o H2S para a atmosfera, que dá o odor de ovo podre. sim, E a gente teve que trabalhar com isso. Com isso, eu tive de aprender como lidar com isso. Vou trabalhar com produto químico, com lavador de gases e tudo mais. E aí surgiu outras oportunidades. Na própria Sabesp, sim. virei um consultor interno. Vou dar dois casos aqui. Você ainda estava na Sabesp. Estava ainda na Sabesp. Hoje estou resolvendo alguns problemas de odor no norte, por exemplo, do país. Já tive há 2 meses atrás lá, porque tem um problema sério de odor. E aí demos a diretriz, né, o projeto para a empresa de saneamento que está lá hoje, é uma empresa privada, para resolver o problema de odor. Mas vou dar dois casos curiosos aqui. Sim, Uma delas é aqui pertinho, Campos do Jordão. Campos do Jordão tem uma planta lindíssima. É uma das plantas mais modernas que existe no Brasil. Ela trabalha com um sistema chamado MBR, que são membranas. Qualidade do efluente é absolutamente boa. Muito boa. Só que ela está num local extremamente valorizado. Ela está perto do horto. Né? Quem é de Campos vai saber o sim. que eu estou falando. É perto do horto. E os moradores do horto estavam reclamando de odor. E aí eu fui chamado, falei, Silvestre, um diretor me chamou, olha, precisa resolver aquele negócio lá. E lá é tudo fechado. Inclusive, você vai lá, é lindo. Então, Aham, arquitetonicamente é muito bonita. Todos os prédios são fechados. E normalmente no Brasil, os prédios das estações, elas não são fechados. Lá não é tudo fechado, exatamente para não ter questão de odor, a liberação desse gás. É, e também o ruído. Mas vamos falar do odor. E aí tinha lá uma discussão que está tendo odor, não está tendo odor. Fui chamado, tive que passar uma semana lá para descobrir de onde estava vindo esse odor. Para você ter uma ideia, eu tive que passar frio lá, porque durante o dia eu não consegui descobrir onde estava vindo esse odor. Eu falei, não, tem uma coisa estranha. Porque se a população, se você você. leva sensores? Como é que... Sim, Para captar, sim, sensores, fazer as análise, análises, né? análise tanto no líquido quanto na atmosfera. E uma coisa que a gente tem que ficar muito claro, Lúcio, se você reclamar de odor, eu não posso dizer que não tem, porque a sua percepção é um pouco diferente da minha. Sim, Então, a gente nunca, eu sempre orientei, nunca você vai falar que a pessoa não está sentindo. E o detalhe do odor é que ele é bastante curioso. Você está lá, de manhãzinho você sentiu um odor. Aí você liga lá para alguém, para a empresa chega lá, o fiscal chega lá, não, mas não sentiu nada. Não é que você mentiu, significa que naquele momento tenha horário, né? horário. 10 minutos depois não tem mais. Estava Aham. mais vento, a temperatura alterou, a umidade relativa do ar aumentou, tudo isso interfere. Uhum. E eu passei lá algumas Tem o horas, horário dias. também do ciclo do ser humano, né? Toma um banho de manhã, usa o Exatamente. banheiro, ou no final Perfeito. do dia, ou depois do almoço. Você matou, matou, é isso aí. Aham, E aí eu pesquisando e olhando, e ai, nada, 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 eu falei assim, não, tem uma coisa errada. Não consegui, eu trabalhei até às 8 horas da noite, nada. Aí eu falei para a equipe, né, falei assim, ó, é o seguinte, vamos descansar, de madrugada a gente vai voltar.
Aí 2 madrugadas com um frio que, nossa senhora, porque foi na época do No inverno. inverno, Campos de Jordão não é Nossa, fácil. aquele frio que olha, eu tava com a jaqueta boa, só que eu não sabia que eu precisava colocar alguma coisa por baixo da calça. Sim, Eu tremia. Mas fora isso, a gente descobriu de onde estava vindo. Olha, então tá aqui, aqui e aqui. Descobrimos, determinamos, calculamos o que teria de ser feito. Na época o diretor falou assim: não, vamos resolver isso. Acionamos os fornecedores, que a Sabesp na época tinha contrato, colocamos lá, fizemos um aparato de guerra, de velocidade, resolvido o problema. A solução era: vamos resolver, depois a gente vai ver como a gente faz redução desse custo. Então a gente chegou, sim. em uma semana não tinha mais odor lá. Então isso foi muito interessante, da gente ir atrás. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente tem de treinar o nosso olfato. Né? Tem uma diferença de pessoa para pessoa. Uhum. Porém, a gente tem na média, cada pessoa pode detectar, só para você entender, 10 mil odores. No caso do Bastante, sulfeto, hein? muito. No caso do sulfeto, a nossa percepção é muito baixa. Eu vou falar em parte por bilhão. A gente percebe até 5 partes por bilhão. Então você vai uma partícula e dilui ela nessa sala inteirinha. O nosso olfato é capaz, na média, tá? É capaz de sentir esse odor. Sim. E aí foi curioso. Então a gente descobriu, fez análises, fez detecção através da atmosfera, descobriu onde que era. Aí vai fazer cálculo. Qual o tempo de tensão? Que produto que eu vou utilizar? Que técnica eu vou utilizar para não ter aquela odor? Porque o gás, ele vai estar lá dentro, sempre. Porque Sim, forma, é bactéria, ela vai formar aquilo. O que sim. eu não posso, Natural, né? é natural. Eu E não posso. faz parte do para você fazer o tratamento, né? Exato, Você decompor a matéria, né? exatamente. Então, o que eu faço? Eu só não posso deixar que o cidadão, o Lúcio, Sim. sinta. Então, é Aham. isso que a gente fez. Então, a gente começou a fazer É isso. químico o tratamento? Tem químico. Eu fiquei curioso. Não, Como legal. é que resolveram, né? Tem 2 formas. Geralmente a gente usa as duas, né? A gente já trabalha com produto químico, e aí tem alguns, né? Nitrato de cálcio, peróxido de hidrogênio, alguns produtos. E também lavadores de gases. Você succiona aquele gás, succiona, foi uma bomba Sim. lá, succiona aquele gás e você passa por biofiltros. Você passa por biofiltros e aí você trata. A própria bactéria vai tratar. Porque tem tipos de bactéria que está vindo H2S, ela vai pegar aquele enxofre e vai absorver para que ela cresça. Então, ela Sim. absorve o enxofre e não vai ter mais o odor para o cidadão. Uhum. Então, a gente usa os dois. Às vezes até 3 técnicas, né? Tem uma planta nos Estados Unidos, perto de Nova York, que é considerada a planta, em termos de odor, a mais sofisticada do mundo. Lá eles usam 4 tipos de filtros e 3 tipos de produtos químicos. Sim. Então, assim, é um problema que o mundo inteiro sofre e o Brasil, por estar crescendo a sua base, porque tem uma exigência legal agora de 90%. Ambiental, né? Exatamente. Então, assim, eu chamo, já palestrei sobre isso, eu vi, a quarta onda do saneamento é o odor. A primeira Sim. foi: eu quero água potável. A segunda: eu quero tirar o esgoto da casa e não ter mais jogar É, na janela. Então, é tirar, é coletar. isso. A terceira é tratar. A Uhum. quarta agora vai ser o odor. Porque até então não tinha isso. Agora eu estou coletando o esgoto, estou Uhum. tratando o esgoto. Só que não tinha lá um elevatório na frente da sua residência, por exemplo. Se Sim, aquilo não for bem operado, vai começar a dar odor. Concorda? Que você tem todo com certeza. o direito de reclamar. E é obrigação da empresa de saneamento, seja qual for, privada ou não, ou de Estado, resolver aquele problema. E tem como solucionar. Sim. Então, isso é bacana. Então, o odor é o quarta onda do saneamento Aham. que os gestores vão ter de enfrentar. Legal. E o Brasil? Onde é que ele está nesse mapa mundial aí do saneamento, de odores, de tratamento? Infelizmente o nosso ranking aí não é muito bom não, né? O nosso ranking ele não é um dos melhores. A Sim. gente tem aí mais ou menos uma estimativa de 80 milhões de pessoas aproximadamente sem saneamento. Uhum. Isso varia de lugar para lugar. No Sudeste está melhor e no Nordeste está pior. Mas falando como o Brasil, a gente está ruim ainda nessa, Sim. nessa fotografia, Mas né? a tecnologia nossa aqui, perante ao mundo, Equivale. Eu já estive, por exemplo, no Japão, visitando a parte de saneamento no Japão. sim, O que eles têm lá que nós não temos é a disciplina. Eles são disciplinados ao extremo. imagino. Tem que tirar o chapéu. Oriental, né? Assim, eu cheguei a ver nos mercados, nas ruas, de alto movimento, as pessoas tirando, não vou falar em lixo, mas tirando com pinça.
Pinça, porque não tinha. Então, eles pegavam os alunos e levavam com pinça, e pegava lá um palitinho aqui, porque não tem. Mesmo, imagina uma 25 de março aqui Sim, em São Paulo, que tem muita sujeira, igualzinho lá, um lugar que eu fui lá, muita gente limpíssimo, né? limpa, vai caramba. Então, eles têm uma disciplina que assim, é tirar o chapéu. Uhum, E em termos de tecnologia, eles têm uma tecnologia semelhante à nossa, só que a preocupação deles em termos de saneamento uhum. é, leva ao extremo. Tem algumas coisas que eu não consigo entender. Eles são tão preocupados com isso e, ao mesmo tempo, matam baleias. Tudo bem que isso é cultura, Ah, mas é estranho. Para bem mim, é estranho. estranho. Mas, agora falando do saneamento, realmente é fantástico. Eu fui numa planta lá que ela já tratava o esgoto de toda a cidade perfeitamente, estava removendo nitrogênio, que a gente tem dois casos que a gente precisa tirar aquilo que é carbono, chama de DBO, demanda bioquímica de oxigênio, você tem que tirar isso, que é a primeira fase. É o que gera o odor, que gera a depleção do oxigênio no rio e mata o peixe, por exemplo. Isso é a primeira etapa. A segunda etapa é remover nitrogênio, remover nutrientes. Para não ter o que é chamado, aí a gente vai entrar na área da água, que é eutrofização. Não vou entrar nisso agora. Uhum. Lá, essa planta, por exemplo, que eu visitei, ela já tinha uma remoção de nitrogênio extremamente grande. E eu vi que eles tinham uns grandes tanques sendo construídos. E eu não entendi. Eu perguntei, tinha uma tradutora, eu não falo japonês, e eles também não falam inglês, mas tinha uma tradutora conosco. E eu perguntei, mas por que eles estão fazendo isso? Eu perguntava, ela respondia, e a coisa não estava andando. Ah, Até que um certo momento, porque eu vi que ele estava construindo mais coisas, e eu vi a legislação deles. sim. Dá um número qualquer. Olha, nitrogênio tem que ser no máximo 10. Aí você viu o resultado dele, estava 5. Só que ele estava ampliando a estação. Aí eu falei assim, eu não estou entendendo. Por que ele tem de ampliar se ele já está atendendo a lei? Sim, Depois de algum tempinho, todos nós nos entendemos. A lei para eles é apenas o limite máximo. Eles entendi. querem levar a zero. Porque Entendi. assim, a lei é assim, olha, eu não posso passar disso porque é lei, mas eu não quero atender a lei, eu quero ser mais rígido que a lei. Ou seja, eles são mais rígidos que a própria lei. Sim, disciplina extrema, né? Por quê? Porque eles querem conservar o mar, é onde eles tiram muito alimento. Peixe, Eles né? gostam de peixe. Sim, Fala assim, então eu não posso ter nitrogênio lá no mar, porque vai me causar um problema. sim. Então você vê que a preocupação deles é muito interessante. Então, assim, a nossa tecnologia é semelhante à deles. Então a gente não tem um problema de tecnologia. A gente vai Uhum. usar uma tecnologia que a gente usou aqui no Pinheiros, que eu não vou falar que é melhor que a deles, mas tão boa quanto a deles. Sim. A MBR que eu estou falando aqui de Campo do Jordão tá ali dos melhores do mundo. Uhum. Se compara, nesse caso, a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos. Sim. Tranquilamente. O que a gente não tem é a disciplina, e aí a gente vai ampliar os nossos esgotos aí, o tratamento de esgoto para o resto do país. Norte, Nordeste, precisa muito. Mesmo o Sudeste, que já está bom, mas ainda falta. Uhum. Então, mas vai acontecer. Tenho certeza que vai acontecer isso. Tenho Certo. convicção que isso vai acontecer. Beleza. Agora a gente vai contar um case aqui muito especial, né? Do Dr. Senna aqui, Elvésio Senna, que ele fez o projeto para despoluir o Rio Pinheiros, né? Esse é um case gigante, né? Gigante. Porque também o desafio foi grande. Sim. Conta um pouco sobre esse mega desafio aí. Olha, foi bastante desafiador esse projeto. Por quê? É, a Sabesp, o governo do estado, vamos chamar assim, ela colocou pro mercado uma exigência que era: eu preciso melhorar o Rio Pinheiros. Mas como eu resolvo o Rio Pinheiros se eu não posso, é lei, eu não posso entrar em áreas irregulares? Não pode, está na lei que uma empresa de saneamento ela não pode colocar rede de esgoto ou água numa Numa área área irregular. irregular. Não pode. Sim. Mas, ao mesmo tempo, existe uma cobrança justa da população de: olha, eu preciso ver o Rio Pinheiros sem cheiro, eu preciso ver ele navegável, eu quero fazer o. E é preta a água, né? Quase que dava para andar em cima, era quase Exatamente. sólida a água lá. É, tem um projeto para um dos governantes da setor que é transformar no Porto Madeiro. Dá para fazer Olha que isso? lindo, hein? Dá para fazer. Conheço lá. Lindo, né? Lindo. Lindo. E as danças, então, fantásticas, Nossa, não? fantástico. Então, é possível. Então, foi lançado isso. E aí, na época, inclusive, fui um crítico disso. Depois eu vi que a ideia realmente foi boa. Você tem a área regular.
Até regularizar isso não depende da empresa de saneamento, depende Sim, do são Estado, as comunidades são ali comunidades. que E não aí, tratam esgoto e a ligação clandestina clandestino joga lá no no Rio, Pinheiros, no riozinho próximo que vai desembocar onde? No Rio no Pinheiros. córrego que passa ali no meio Exatamente. Por da exemplo, comunidade. Pirajussara. Então passa lá do lado, o Pirajussara passa por uma comunidade, os esgotos caem ali e vai para o Rio Pinheiros. A ideia foi curiosa e a gente tem que tirar o chapéu. Realmente foi inovadora. Olha, eu vou pegar, como eu não posso entrar lá na comunidade, porque é proibido, eu vou pegar esse rio que está poluído, vou tratar o rio que Sim, tem esgoto e devolvo para o próprio rio. Poxa, que legal. Na época, teve críticas. Inclusive, eu fui um no crítico disso. próprio No próprio Pirajussara no ali. próprio Irajussara. Mas depois a gente viu, ó, tem sentido isso. E aí, quando ele colocou isso no mercado, eu já estava fora da Sabesp, me convidaram, uma empresa me convidou para a gente fazer o projeto, a rota tecnológica. Ou seja, qual a rota tecnológica boa, que atenda o que, que o Estado está querendo e que a gente possa ser vencedor. Isso é o objetivo da empresa. Uhum. A gente criou essa rota tecnológica, que é chamado de MBBR. Só para você ter uma ideia, um sistema normal, ele tem de ter lá um tanque de geração onde tem as bactérias, que vai ser alimentos, ele coloca o oxigênio, ele tem que ter um tempo de detenção 8 horas. Uhum. Quanto maior o tempo, maior é o tanque. E você, como civil, sabe, quanto maior o tanque, mais concreto vai. Fica mais caro. Caríssimo. Fora a estrutura elétrica, mecânica, e vai tudo, Bomba, tudo. tudo. Então a gente fala assim, a gente tem um desafio de deixar isso o menor possível. Aquilo que é de 8 horas aproximadamente, o meu projeto tem 1 hora e 15 minutos. Nossa. 1 hora e 15 minutos. Então foi um desafio. Então eu desenvolvi, calculei, modelei matematicamente. Um outro trabalho que eu fiz há um tempo atrás no Canadá, que foi trabalhar com modelagem matemática. Modelei tudo isso. Pô, tá aqui. Vai funcionar. A empresa vencedora é um consórcio Engeform e a Alonda. Eles pegaram esse projeto, foi vencedor, e vamos construir. Começaram a construir lá. Tal. Nisso, olha que curioso, nisso, a empresa que estava gerenciando isso, a Sabesp, contratou uma outra empresa, e dentro dela tinha um professor da USP, o Miersna, para questionar todos os projetos. São 5 estações, eu tenho, o meu projeto é 3. Prova de fogo ali. E ele questionou todos eles. Sim. E o meu foi um deles que ele questionou. Não, tá Claro. isso. E é bom, tá? Não tô falando, tem de questionar. A ciência só cresce com isso, com questionamento. A gente cresce Sim. assim, né? Einstein falou uma frase interessantíssima. Quando perguntaram para ele por que ele conseguiu desenvolver a teoria da relatividade, ele falou assim: porque eu subi em ombros gigantes. Ou seja, a gente tem de ter questionamento. Porque no questionamento a gente, puxa, realmente eu não tinha visto isso. Mas olha o risco. Ergueu a planta já estava sendo feito. Uhum. Você imagina se, não está errado, tem de aumentar esse tanque. Você tem de destruir o que foi feito. Sim. Na época, essa empresa contratada falou assim: olha, eu exijo que seja feito um piloto, um sistema piloto, e eu quero ver se nas mesmas condições testar se vai funcionar. Na época ligaram para mim e falaram: e aí? Eu falei assim: faz. Qual o problema? Pequenininho, né? Pequeno, faz. Fiz questão de não aparecer em nenhum momento lá. Porque assim, mas ele veio aqui, ele mexeu alguma coisa. Então, eu não fiz questão de nenhum momento. Eu acho que, se me falha a memória, ficou lá 6 meses, se não me falha a memória, fazendo todo o processo. Resultado, aprovadíssimo. Então, hoje está lá, a gente vai ver umas fotos daqui a pouco. Está instalado o Pirajussara, Cachoeira e Águas Espraiadas. São 3, com essa tecnologia que estou trabalhando. E aí eu tenho de tirar o chapéu, uma das mídias. Mídias seria um crescimento, vamos chamar aqui a casinha das bactérias, tá? Vamos chamar assim para a gente falar um termo. Essas casinhas de bactérias extremamente sofisticadas. Essa casinha de bactéria que nós utilizamos nesse projeto, ela tem uma área, cada metro cúbico dessa mídia, tem uma área disponível para crescimento biológico de 14 mil metros quadrados, cada metro cúbico. Sim. E aí, quem detém essa tecnologia hoje aqui no Brasil é a empresa Monera, que foi parceira nesse projeto, né? E a gente fez esse projeto com bastante carinho. E eu tenho orgulho mesmo de olhar aquilo e ver, está funcionando. Sim. E funcionando muito bem. Está funcionando muito bem. Então, hoje está lá. Parabéns para quem teve a primeira ideia de tratar essa água, porque foi inovador em termos de conceito. E as empresas que tiveram a coragem, de pegar um projeto que desafiou todos os critérios técnicos que existentes até aquela época.
Sim. E fizeram e está lá funcionando. Então, ou seja, eles assumiram para si também, eu acho, vamos confiar nesse garoto aí, vamos confiar nele que eu acho que vai funcionar. E funcionou, está funcionando. Agora é operação e a vida que segue. Sim. Espero que venha outros como esse para que a gente possa fazer outros projetos tão grandes quanto esse. Depois do Pinheiros tem o Tietê, né? Na Sim, sequência, né? Já fica a dica aí. Mas e o Rio Pinheiros, como é que tá? Olha, melhorou muito. Melhorou muito. Hoje, em alguns pontos do Rio Pinheiros, já se encontra peixes. Porque aí não foi só a questão das estações de tratamento, que eles chamam de estações recuperadoras da qualidade. Ah, Né? Não é só isso. Teve outros trabalhos que foi feito de ligação de esgoto. Por exemplo, já tem lá a rede de esgoto prontinha, só que por erro, aquele condomínio, aquela residência não estava interligado. Né? sim. Não vamos falando de coisas ruins que a pessoa faz de má fé, não. Ah, Então contrataram algumas empresas, uma delas, uma empresa muito grande no mercado aí, uma gigante, deveria convidá-los aqui porque eles são craques nisso. só você mandar A indicar. Passarelli, chamar o César, Vamos lá. um cara muito César, César, cadê? O vem César aqui. da Passarelli. Tá convidado, viu? Isso aí. Um cara simpaticíssimo, Aham. cara boníssima gente. E eles fizeram um trabalho, não só ele, teve outras empresas, mas falando da Passarelli, que esse eu conheço eles, fizeram um Sim. trabalho legal, que é pegar uma área bem grande e fazer interligações. Então, onde ele fez o rio, ele transformou aquele que era escuro, como que você falou, Sim. já estava mais claro, Uhum. o odor muito menor. Então, é um trabalho de várias mãos. Então, Imagino. vou trabalhar com a ET. Tem que ter as linhas, né? Acho que uma de cada lado, porque Exatamente. ali o esgoto tem que entrar na tubulação de esgoto, não no rio. Não no rio. Então, Sim. trabalho bacana. Então, Uma o obra Rio gigante Pinheiros, também, né? o Rio Pinheiros, na minha opinião, assim, se continuar nesse pé de investimento, ele vai realmente ficar navegável. Teremos futuramente um Porto Madeiro lá, porque tem condições. Sim. Tecnicamente temos Que nem condições. Paris, né? Tem o Rio Sena, né? Rio Sena. É, Você sabia que o Rio Sena, ele, há 100 anos que ninguém pode nadar lá, porque se você nadar no Rio Sena, apesar de ele ser muito bonito, não tem odor nenhum, não sei a qualidade porque eu nunca medi. Né? Já sim, fui lá, já passei lá, claro. mas não sei. Mas você consegue Mas tem fazer. os barquinhos lá. Tem barquinhos. Eu fui numa época que, felizmente, estava tendo era um festival de verão, creio eu, e Aham. eles montaram várias barraquinhas embaixo, do lado. Sim, E eu fui lá tomar um jantar. é um barato ali, né? Tem lindo. aquela tipo, uma espécie de um calçadão mais Calçadão. baixo ali. E não tinha Muito bom. nenhum cheiro, só que é proibido nadar. Vai ser liberado na próxima Olimpíada. Já está dito que na próxima Olimpíada as pessoas poderão nadar no Rio Sena, depois de 100 anos. Então, o trabalho de despoluição de qualquer rio, ele é demorado. Aham. Demorado e exige o quê? Comprometimento de toda a sociedade, Sim, principalmente dos nossos políticos. Porque se é um um investimento começou grande, e né? outro não continuar, Não adianta, né? não adianta. É um contínuo. E aí tem aquele negócio, você monta sistemas extremamente. Por exemplo, em Pinheiros, na estação de Pinheiros, tem uma elevatória lá que ela eleva o esgoto, são 3 mililitros por segundo. Ela leva para Etibarueri, no qual eu já fui gerente. São 22 quilômetros, profundidade de 40 metros, o diâmetro, 4 metros de diâmetro. Você entra com um Nossa, carro lá dentro. gigante. Quando inaugurou isso, você sabe quantos jornais estavam lá cobrindo essa importante obra para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo? Nenhum. Uma, que era a TV Cultura. Só. Não estava mais ninguém lá. E tinha uma envergadura absolutamente grande. Então, o político, qual que é a venda dele? É fazer um bom trabalho, ele tem de vender a imagem dele. E é justo, eu não acho isso errado, não, acho que é justo. Só que quando você não tem os meios de comunicação que não cobram isso, o que vai acontecer? Ele fala, por que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estrada, porque a estrada todo mundo está vendo. O esgoto está lá 20 metros de profundidade, nem que está vendo nada. Mas hoje, felizmente, a conscientização das pessoas está sendo grande. Tem uma pesquisa bem curiosa na região leste de São Paulo. Perguntaram para várias pessoas sobre esgoto. Uma pergunta assim aleatória. Hoje, vários, não todos, mas a maior parte da população, mesmo de baixa renda, está lá numa comunidade, eles já estão preocupados não só com a ligação do esgoto. Ele quer saber, mas para onde está indo o meu esgoto? Olha, então está aumentando.
A exigência. Isso é bom para todo mundo, porque se todo mundo exigir, vai começar a exigir daquele que detém o poder de colocar dinheiro. Porque não adianta eu ter o doutorado, você fazer o Com seu certeza. mestrado, você ser craque em fazer projetos de estações, se alguém em cima, o prefeito, o vereador, Não tiver investimento, né? o governador não falar, eu quero investir. Sim. Então, isso é importante, a gente tem de trabalhar com isso. Então, esse podcast aqui é legal porque você leva também conhecimento para essas pessoas. Com certeza. E se algum governador, prefeito ou presidente estiver assistindo e tiver um projeto de melhoria, pode contar com o Elvésio aqui, que ele vai viabilizar isso para você num projeto aí. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse projeto do Pinheiros, né? Que são as estações. Essa imagem que vocês estão olhando, do lado maior aí é um piscinão, né, Esse aqui, um piscinão. o piscinão que já existia, e do lado menorzinho foi colocado uma estação de tratamento, Essa aí, ó, aqui. exatamente. E toda a população aí do lado, aqui se pegasse no Google, você vai ver que do lado tem uma comunidade grande. Tudo isso ia Para cá, para os dois lados, e para o lado de cima também. entendi. Caia nesse rio, esse córrego que está do lado, chama o córrego Esse córrego aqui. Pirajussara, esse aí, exatamente, Pirajussara. E isso aí depois cai aonde? Ele é um afluente do Rio Pinheiros. Então o Sim, esgoto estava aí, ele levava depressão, ou seja, matéria orgânica lá para o Pinheiros. O que se faz? Coleta esgoto essa água do rio e Uhum. devolve para o próprio rio. Então, você tem a próxima. Coleta. Vamos lá, próxima foto, né? Olha aí. Isso aí, se não fosse o meu projeto, isso aí seria pelo menos umas 5 vezes maior. Sim. Você vê que dentro do corpo você Que foi aquela que o cara testou, fez uma Isso, miniatura ali para ver se exatamente. funcionaria realmente. Exatamente. Ali no cantinho, onde está o mouse? Pega o mouse um pouquinho mais em cima ali. Ó. Aqui? Não, mais para baixo, um pouquinho mais baixo. Aqui. Depois desse mais escuro, Aqui. esse é o tanque de geração. Sim. Esse é onde ficam as bactérias. É aí que ocorre todo. Olha bem, do lado, esse mais escuro, são os decantadores, onde separa Sim. o sólido do líquido. O decantador ficou mais que o tanque de geração. E normalmente, os projetos normais, o tanque de geração, que é esse onde está a seta, ele é maior do que o decantador. No nosso caso, o projeto foi bem otimizado. Por quê? Porque a gente usou uma tecnologia e desafiamos, na realidade, nos desafiamos a fazer uma coisa inovadora. Acho que tem uma foto aqui, tá. Aí, olha que legal. Sim, tem um de cada lado aqui, né? Um de cada lado, são dois. É um projeto bem E aí ele interessante. Aí vem é o projeto. filtrando aqui e Isso. daqui a água já sai. Já sai tratado. Maravilha. Sai com uma DBO menor que 30 miligramas por litro. Então, assim, é um efeito. E ali está o ar, que a gente coloca o ar para as bactérias sobreviverem. Sim. Elas precisam de ar, então tem matéria orgânica que Sim. está dentro dos nossos dejetos. Matéria orgânica, você tem micro-organismos dentro dessas mídias que eu falei para você, que seriam as casinhas, e você cresce ali, você multiplica o número de micro-organismos aí. Sim. E aí você trata. E a velocidade, né? Como você falou, que teria que ser 15 5 vezes maior, né? E como é que, só curiosidade, ela tem um timing, ela enche aquele reservatório e vai batendo, e ali a bactéria, ou ele vai passando contínuo o tempo todo. Ele entra num determinado ponto, se calcula hidraulicamente que ele vai ficar mais ou menos 1 hora e 15 minutos, Sim. e sai de outro lado. Então ele entra e sai. Legal. Não tem batelada, que você quer dizer. Ele é o tempo todo. Sim. 24 horas por dia, 365 dias por ano, tratando o esgoto que está pegando nesse córrego Pirajussara. E tem outros dois que eu não trouxe aqui, mas o conceito é o mesmo. Muda um pouco. Quais são? Comenta aí. São Águas Praiadas e o outro fugiu o nome agora. Águas Praiadas fica próximo da USP. Uhum. Né? E tem uma outra, agora me fugiu o nome aqui. Tudo bem, não tem problema. Agora vamos falar um pouco. Você, uma autoridade no assunto, né, de odores, de tratamento de esgoto. Como é que é a agenda? Porque a gente estava conversando para você vir aqui no nosso podcast e como que você veio? Hoje em dia a gente tem a honra de ter o Elvésio aqui em São José dos Campos, ele é morador aqui de São José dos Campos. Como que você veio parar aqui e comenta um pouco dessa agenda que você, apesar de morar em São José, você fica muito pouco aqui, você está o tempo todo viajando pelo Brasil e pelo mundo. Então, Vini, vamos primeiro, por que eu vim para cá, para a cidade de São José? Inclusive, eu adotei a cidade, que é realmente muito boa, tá? Eu vim para cá porque eu fui convidado para cuidar de 26 cidades. A Sabesp que existe aqui, ela cuida de 26 cidades do Vale do Paraíba, tanto água quanto esgoto. Então, eu vim para trabalhar primeiro na qualidade da água,
Fui responsável pela água, tratamento de água em todo dessas 26 cidades, entre elas São José dos Campos. Depois eu fui responsável também pelo tratamento de esgoto e manutenção. Então eu fiquei para cá. Tinha uma casa alugada e vi que a cidade é muito boa, assim, gostosa, tem tudo Maravilhosa. perto de que eu preciso. Aí eu comprei um apartamento e estou aqui, né? Então Sim, adotei a cidade. Gosto muito da cidade e não pretendo sair daqui. sim. Só que, devido ao meu trabalho de consultoria, e felizmente deixei uma boa marca, né, tanto na Sabesp como fora da Sabesp, me chamam. Então, por exemplo, para fazer o podcast hoje, eu cheguei hoje de madrugada, às 5 da manhã, do interior de São Paulo. Eu estava no interior de São Paulo, na cidade de Guaíra, fica a 500 quilômetros daqui, porque eu estava fazendo um trabalho numa usina, tratamento de efluentes lá da usina, precisava resolver lá. Estava lá ontem, peguei o ônibus à noite, saí de madrugada, peguei o carro e vim para cá para estar aqui com vocês hoje, que é um grande Gratidão, prazer. hein? Que isso, Muito bom. é um prazer estar aqui com vocês. Sim. É bom a gente falar sobre saneamento. E eu viajo bastante, então daqui a alguns dias provavelmente estou indo para o norte do Brasil, porque tem um outro projeto dentro de Fortaleza que precisa ser resolvido. Aí voltado no caso lá de odor, mas assim, a gente é convidado dentro da empresa privada, seja a indústria, seja a empresas do saneamento pública ou privadas, que hoje está muito grande. Hoje as empresas privadas estão pegando um grande quinhão aí do saneamento, que Sim, na realidade é bom, tá? É muito bom. Tem sim. lá umas pessoas que criticam, que não é bem assim, tal, mas eu particularmente, minha opinião é que isso é muito bom. É porque o município, o estado ou como que é o nome? O país fica difícil, às vezes eles não têm. Então, o investimento privado É rápido. entra lá, é rápido, faz tal, tudo, e ele vai ter uma concessão daquilo lá. Sendo remunerado por aquilo. Exato. Porque a gente pensa o seguinte, Você resolve um problema, né? resolve o problema. E detalhe, Sem investimento do governo. sem governo. E uma coisa que é importante, que a gente esqueceu de falar, é o quê? Saúde. Porque tudo Sim, isso que a gente está falando aqui, na realidade, é saúde. Quando eu dou minhas palestras ou dou os meus cursos, eu falo, pessoal, gente, nós que estamos aqui, aí eu considero os meus alunos aí que são profissionais que já estão na área, que tem amador, o cara não sabe fazer um determinado assunto e tal, a gente vai mostrar para ele qual é o caminho. Então, essas pessoas que estão na área de saneamento, seja na água ou no esgoto, nós temos um papel, aí, entre aspas, não sei se maior, mas tão forte quanto o médico. Quem disse uma vez isso agora que me lembrei? Eu estava sendo feita uma inauguração na Praia Grande, e quem na época era candidato, inclusive, era o Alckmin. Ele era governador, tinha sim. se licenciado e ele estava lá fazendo as campanhas dele. E aí chega correndo com o helicóptero e tal, faz a filmagem e sai correndo. Mas na saída ele bateu nas costas do meu superintendente e falou assim: nossa, ele falou, porque ele é médico, né? E ele falou: Ah, nós fazemos a mesma coisa, nós cuidamos da saúde, né? E é verdade, o que sim. o Alckmin falou é verdade. Nós cuidamos de saúde. A pessoa que trabalha com saneamento, água ou esgoto, ou os dois, ele cuida de saneamento. Vou dar um exemplo para você. São José dos Campos, se não me falha a memória, tem uns 700 mil habitantes, se não me falha a memória. Aham. É Então isso mesmo. você tem uma. 750, Então, 700. 750 É, mil pessoas. isso. Quantas pessoas um médico pode atender no dia? Se ele for muito rápido. Vamos dizer que ele atenda 30 pessoas, 40 pessoas. Aham. Sendo muito rápido. Quanto que uma pessoa, um técnico está lá agora, nesse exato momento, dentro de uma estação de tratamento de água, está tratando. Ele está tratando água e pode levar doença ou saúde para 750 mil pessoas. Sim. Então, assim, se a pessoa errar ali, Em massa, né? em massa. Então, nós temos um papel, né, tanto quem trabalha com água, quem trabalha com esgoto, de levar saúde para as pessoas. Então, esse é um assunto que eu falo muito para as pessoas. E dentro disso, por causa disso, a gente é chamado em vários lugares para cuidar, desde cidades muito grandes até coisas menores, cidades Sim. menorzinhas. Recentemente, eu estava numa cidade muito bonita e pequenininha, chamada Boa Esperança. Estava lá, cuidando Sim. da questão de odor. Recentemente, estava na outra chamada Machado, também pequenininha, mas tem uns problemas, que não importa o tamanho, o cidadão que está lá, ele merece o mesmo atenção do que aquele que está dentro de São José dos Campos, Sim. né? Ele merece ter esse tratamento. Hoje eu Uhum. falo para as pessoas, a gente não pode falar assim, mas essa pessoa, que cidadão está reclamando demais. Eu falo assim, não, é direito dele reclamar. Se não tem uma água tratada, se não tem um esgoto, ou se tem cheiro, ele tem o direito de reclamar. E Aham. cabe a nós cabe os profissionais dessa área orientar aquelas pessoas, inclusive naquela área que a gente falou que é a educação ambiental. Sim. E também você faz webinar,
palestras, como é que é? Você também dá cursos? Fala um pouco sobre essa área acadêmica de ensinar, levar conhecimento para as pessoas. Obrigado você. Maravilhoso isso, É né? isso, é muito bom. E o nosso objetivo, a gente estava falando anteontem sobre esse assunto com o meu sócio. Eu tenho um sócio, Dr. Fábio Campos, também da USP, um cara que tem uma questão de falar para o aluno de tal forma que você pega um assunto bem complexo e aí Aham, transforma uma coisa muito fácil. Ele tem uma didática absolutamente boa. sim. Então, nós temos, junto com o engenheiro Lucas, nós temos uma empresa chamada EcoClass e nós ministramos cursos. E por que nós ministramos cursos? Porque nós sabemos que no mercado está faltando um profissional. A pessoa se formou lá Imagino. no técnico de química, por exemplo, ou engenharia, não importa se é, mas ele não tem a vivência. O que nós queremos levar é a vivência para esse pessoal. Olha, o que eu já passei, como eu já cuidei de muitas estações, então eu vou mostrar para ele. Tanto é que nós temos um curso daqui a alguns dias de lodos ativados, que no Brasil é o que mais tem. Vamos falar sobre lodo ativado. Falamos desde como coletar o esgoto, até como fazer análise e como levar ele e tratar e atender a legislação. E aí a legislação tem a do federal e do estado. Então a gente discute isso. Semana retrasada, a gente teve um curso presencial lá na Sanasa, em Campinas. E Sanasa é um lugar maravilhoso para conhecer. Inclusive, um abraço para o Márcio, que autorizou a gente fazer o curso lá dentro. É uma estação, que é o que eu falei, professor, no início, de Sim. MBR. Ela trata o esgoto e o final sai assim, ó. É uma etar, né? Como tem em Campos do Jordão também. Campos do Jordão você pode Sai convidar potável já ou não? não potável. Para Sim. fazer potável existe mais alguns passos. Mas sabia que isso a gente está devendo? Em termos de tecnologia, a gente está devendo aqui no Brasil. A Aham. Namíbia, desde 1965, ela já faz isso. Ela trata o esgoto e do lado já tem uma ETA, então uma estação de água. Então ela trata o esgoto E já manda de para uma lá e já tecnologia trata a alta e água. já coloca porque não tem água. E aí todo mundo É toma. isso que eu ia falar. Na Namíbia não deve ter água. Por isso eles Exatamente. fazem isso. Mas desde 1965. Então Sim. é uma coisa totalmente tranquila. Só que, sabe o que pega? Uhum. É o psicológico. Ah, eu vou tomar essa água aqui que tem um cocô do meu vizinho. Mas qual o problema? Sim. Tá? Desde que Não, ela tecnologia está tratada, não tem mais. tem, mas É água. tem aquele sentimento psicológico. Entendi. Então, assim, a gente precisa quebrar porque nós temos tecnologia hoje para fazer isso. Mas Sim. aí para Campos do Jordão já tem essa tecnologia. Então, nós damos cursos para levar conhecimento para as pessoas. Aí, bem aprofundado. Então, a gente pode ensinar alguém que acabou de sair da universidade, que quer projetar uma estação de tratamento de água, ou projetar uma estação de esgoto, nós damos esse conhecimento. Sim. Damos conhecimento para o técnico, que está lá na ETA, água ou esgoto, que precisa entender como que eu faço aqui essa análise. A gente dá treinamento também para essa pessoa. Então Sim. a gente tem nós temos uma capacitação e melhor vivência para levar isso para as pessoas. E pessoal que quiser participar de um curso desse, onde que eles vão encontrar? Obrigado. É muito fácil. Pode digitar lá www.ecoclass.com.br, você já vai entrar na nossa página, ou no próprio Instagram, arroba, né, que chama? Arroba EcoClass. Você vai entrar, lá tem um link, você vai entrar. Temos aí, vamos dar aí para quem entrar aqui, que está assistindo aqui, ó, assistiu o Isso. podcast lá, vamos dar Isso. um belo desconto para vocês, tá Isso. bom? Vou conversar com o meu sócio e vai dar um desconto, mas com certeza daremos, e pode A me gente vai cobrar. colocar na descrição aqui também o link, tá Obrigado. bom? Da EcoClass, né? EcoClass. Então, tem a EcoClass, que é para cursos, né? Então, a ensinar as pessoas sobre esse assunto. E tem também a parte de consultoria que você faz, né? Tratamento de esgoto, Isso. tratamento de odores. Essa tratamento de esgoto e odores é outra empresa, né? É outra empresa, a Sena Projetos. É o meu sobrenome, Sena Projetos. Então, Sim. tem a EcoClass, que é junto com outros sócios, e tem a Sena Projetos, que é minha, que eu faço essas consultorias. Às vezes, óbvio, vou atrás de outros parceiros. Se o Claro. projeto é grande, eu vou chamar o Dr. Fábio, o professor Roque Passos Pivelli. A gente está com um projeto bem legal lá no Rio Grande do Sul, que a gente pegar para melhorar uma planta de 70 milhões de reais que não está dando eficiência e já estão falando, vamos fazer outra. Eu falei assim, não, peraí, antes de vocês jogarem fora 70 milhões, Sim. dá para estudar isso aqui. Ou investir em outros 70 milhões. Então dá para melhorar ela. Então Aproveitar, a né? gente fez uma proposta lá para a empresa, que hoje virou privada também. A IGEA, ela acabou de assinar um contrato lá na Corsan. Então, mandamos uma proposta de fazer um estudo e aí aproveitar o que já a estrutura tá e não jogar fora.
É isso Sim. que a gente tem que fazer, a gente aproveitar o que nós temos. E nós temos, tá, para mim, né, aí, se vocês entraram pela EcoClass ou pela Sena Projetos, você vai me encontrar. Né? O meu e-mail, depois a gente fazer colocar lá, as 3 primeiras letras do meu nome é o que? Sena@gmail.com.br, que é esse aí, você fala diretamente comigo para falar sobre os projetos. E tem a EcoClass, que já foi falado aqui, depois vai ser colocado o link para os cursos. Mas se te entra lá e quiser uma consultoria, estamos na mesma casa, isso não é um problema. A gente se fala. Beleza. O final chega na Vai chegar, mesma pessoa, né? vai chegar. Elvésio, Sena, né? Doutor Sena, que honra, hein? Receber o senhor aqui, né? Hoje, esse podcast muito técnico, muito informativo para todo mundo, né? Da arquitetura, da engenharia ou de qualquer outro setor, Sim. né? Porque a água está na vida de todos, não importa se é da engenharia ou da arquitetura, para fazer um alimento, para tomar um banho, está em tudo, né? Exatamente. Muita gratidão mesmo. E quero dizer que esse podcast foi, para mim, maravilhoso, fantástico mesmo. Parabéns. Eu que agradeço o convite, agradeço muito esse convite. Estou à disposição para a gente falar desse tema, falar sobre saúde, né? Sim, Doenças de vinculação hídrica. sim, Né? No YouTube, meu sócio, ele faz alguns, e é gratuito, tá? Você entra sim, lá tem, no YouTube do EcoClass, tem sim, aulas mesmo, sim. de 30 minutos, que você ensina muito. Tem lá um de doenças de vinculação hídricas, que ele pega desde o primórdio, como começou lá, Snow, que é lá na Inglaterra, até o dia de hoje, por que tem as doenças. É Depois muito ele vem bacana. contar aqui também. Vamos Vamos, gravar um vou aqui. chamar ele, vou chamar o Dr. Fábio para vir Isso, aqui. Muito obrigado, é uma gratidão estar aqui. Estou à disposição de vocês. Vou falar com o pessoal da Passarelli para vir para falar com vocês, com porque eles são certeza. muito bons. E estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Maravilha. Parabéns aí. Hoje esse podcast foi, com certeza, fora da curva. Também queria dizer para o pessoal, nossos queridos amigos da Aconvap, vocês, eu sei que tem muitas pessoas aí que constroem empreendimentos, né, loteamentos, às vezes precisa de uma estação de tratamento. Aqui em São José nós temos a pessoa certa para fazer isso, né, Dr. Sena, e a gente está aqui junto com ele. Inclusive, estou convidando ele para fazer parte da nossa associação, que é fantástica. Um abraço para o pessoal lá da Convap. E gratidão, mais um Aconvapcast e um ManzaCast. Valeu, pessoal. Até a próxima.